Oi, estudantes! Tudo bem com vocês? Sou a professora Gisele, da EJA, componente curricular Geografia. E a nossa aula de hoje é pontos de referência. Desde pequenos, quando você começa, a sair de casa, a andar com a mamãe, com o pai, com a avó, com o tio, você já se acostuma com os lugares onde você passa todos os dias. Por exemplo, você coloca uma criança todos os dias para ir à escola, mesmo que você leve, ou você leva na casa da avó todos os dias, ou você leva à igreja todos os dias. E aí, quando você sai de casa e passa pelaquele caminho, a criança já pergunta, se vai na casa da avó, se vai à igreja ou se vai à escola. Aí a gente fica se perguntando como ela sabe que você está indo naquele local. Como ela pergunta, É porque ela associa a imagem, ela memoriza a imagem por onde ela passa, tá? E com o passar do tempo, geralmente você dá uma atividade para aquela criança fazer. Ou ir à padaria, ou ir à escola sozinho, ou ir à casa da avó sozinho. E aí ela já consegue ir pelaquele lugar sozinho. E depois daquilo, ela vai criando outras rotas, outros trajetos, até mesmo por curiosidade. E aí, ela criando outras rotas, outros trajetos, com o passar do tempo, mesmo que uma casa seja pintada de outra cor ou uma árvore cortada, ela vai saber que é aquele trajeto, porque existem outros pontos de referência que ela vai associar aquele caminho. Olha um exemplo nosso aqui. Então, Gabriela, todos os dias, ela vai à padaria. Então, aqui é a casa de Gabriela. Ela vem pela Avenida das Hortênsias, passa na Rua das Bromélias, ela vai passar na Praça dos Coqueiros e na Rua das Margaridas até ela chegar à padaria, ok? Só que com o tempo, ela vai associar esse caminho aqui com muita facilidade. Então, ela, por curiosidade, ela vai querer passar por outros caminhos, porque ela sabe, Ou então ela vai explorar ali para ver se pelaquela rua ela consegue chegar em outro caminho. Então, ela pode vir aqui pela Rua das Hortênsias, na Rua das Bromélias, ela virá aqui, na Avenida das Violetas. Aí ela pode passar na Rua das Palmeiras, ela chega na padaria da mesma forma. Ou ela pode vir por aqui, pela Rua das Hortênsias, das Bromélias, Avenida das Violetas, vir pela Rua dos Cravos e também chegar à padaria. Então, isso aí ela vai explorando, tá? Por quê? Porque é curiosidade do ser humano. Só que, quando nós alcançamos idade adulta, como nós precisamos de ir além. Nós não vamos mais só à padaria, Nós vamos trabalhar, nós vamos ao médico, nós vamos a uma determinada loja que vende um determinado produto que você precisa, ou até mesmo vamos em outra cidade. E aí você precisa da localização exata desse local onde você vai. E nós chamamos de endereço. E aí no endereço contém nome da cidade, o nome do bairro, o nome da rua e o número da casa. Então, através dessa localização exata, você consegue chegar no local. Mas hoje nós vamos aprender sobre uma coisa que vai complementar esse endereço. Então, você consegue chegar através desse endereço, mas hoje nós vamos conhecer os pontos de referência, que é um complemento desse endereço. Então, aqui, nós temos uma imagem e aqui é um mapa, tá? Ruas B e rua C. E aqui nós temos o endereço que a pessoa me passou para eu chegar na casa dessa pessoa. Aí ela falou assim, Rua C, número 30,
bairro dos Lagos. Mas aí ela me deu uma referência, um ponto de referência, que é uma ajuda a mais para eu localizar a casa dela mais fácil. Ela falou assim, ó, moro perto do rio. Minha rua é ao lado esquerdo de um campo de futebol. E minha casa fica quase nos fundos. Então, geralmente, quando você vai à casa de alguém, primeira coisa, você pergunta ela qual bairro. Aí ela vai falar bairro tal. Quando você chegar lá no bairro, se você não conhecer o bairro, você vai perguntar para alguém. Aonde fica o rio? Você chegando no rio, tem a plaquinha, né? Geralmente nas ruas, com os nomes. E aí você vai vir pela beira do rio e aí você vai achar o campo de futebol. Um campo de futebol é difícil encontrar numa rua? Não, né? É uma coisa grande, é um objeto grande, um local grande. Então você vai chegar ali e você vai procurar uma rua do lado esquerdo. Você chegou no campo de futebol, você vai encontrar a rua do lado esquerdo, ó. Você vai encontrar. Aí você chegou na rua C, que é a rua do lado esquerdo, você vai lembrar. Ah, ela falou assim que a casa ficava quase nos fundos do campo. Então eu tenho que ir porque é lá no final. Se você chegou no final, é só procurar o número. Ficou mais fácil, não ficou? E aí você encontrou, né? Nós encontramos o endereço, a localização. Então fica muito mais fácil você encontrar. Mas como que eu vou dar esse ponto de referência? Como que eu vou... É qualquer coisa que eu posso falar, é um ponto de referência? Aí nós vamos ver. Veja essas duas imagens. Se você virar para uma pessoa que você está dando ponto de referência e falar assim com ela, olha, eu moro numa rua aonde tem uma árvore na porta da minha casa. Quando você olha essa imagem aqui, é impossível você não encontrar a casa, não é? Aqui, ó. A árvore fica na porta da casa. Ok? Mas, se eu olhar essa outra imagem aqui e falar assim, a minha casa tem uma árvore na porta. Tem como? Olha para você ver o tanto de árvore na porta de todas as casas. Então, o ponto de referência precisa de ser uma coisa única, que identifica, que diferencia o local, tá? Mas também nós podemos usar como outro ponto de referência. Moro num bairro onde tem uma árvore no meio da rua. Também é essa imagem. Não é comum ter uma árvore no meio da rua, né? Então, é uma coisa única, é uma situação única ali naquele bairro. Mas eu também posso falar assim, ó, moro numa rua muito arborizada, ou moro num bairro onde as ruas são cheias de árvores. Você também vai identificar, porque hoje em dia nós não temos muitos bairros com muitas árvores. Então você pode usar em situações diferentes os pontos de referência. E aí, nós temos pontos de referências diferenciados para cada situação. Por exemplo, se você pede ponto de referência de uma rua, geralmente você já está no bairro, perto, né, da casa, do local onde você vai, e aí você pergunta, aí a pessoa fala assim para você, geralmente, 2 ruas à frente, você vira à esquerda, ou 2 ruas atrás, você vira à direita. Ah, é do lado de trás, ou é mais na frente. Então, você tem um ponto de referência diferente para cada situação. Rua, geralmente, você pega ponto de referência assim. Bairro, aí você tem que procurar, geralmente, uma localização grande, né? É muito comum, geralmente, é você falar, eu moro no bairro onde tem uma igreja grande, no meio da praça, ou perto de alguma loja de departamento muito grande. E quando você pede ponto de referência para você chegar numa cidade, o endereço geralmente é quilômetro, vamos supor, quilômetro 12. É um exemplo. Mas quando você chegar lá que você se depara com essa situação aqui, você tem que perguntar para a pessoa. Mas como é que eu faço? Aí geralmente a pessoa vai falar com você, ó, debaixo do viaduto você vai virar à sua direita,
que também é muito importante, porque se você for reto ali, o retorno geralmente fica muito longo, tá? Então, nós temos diferentes cidades para pontos de referência. Se nós chegamos numa cidade bem pequena, é fácil você pegar um ponto de referência. Geralmente, em cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? Aí você chega para a pessoa e fala assim, qual que é a casa do fulano? Para uma pessoa nova na cidade, porque todo mundo conhece todo mundo. A pessoa pode falar assim para você, ó, na praça da cidade a minha casa é a Casa Rosa. Então aqui na praça da cidade, com a Casa Rosa, é impossível você chegar ali e não encontrar o local, ok? Pontos de referência em cidades médias. Cidades médias geralmente tem o centro da cidade, os bairros. Então, primeiro você precisa de saber, é no centro? É em algum bairro? Se for no centro, você vai chegar lá, você vai ver um tanto de loja. Aí você precisa de saber, fica em cima de alguma loja? Fica embaixo de alguma loja? Fica perto de algum local? Fica perto de uma placa com sinalização? Então, geralmente você vai pedir esse tipo de ponto de referência. Mas e quando você chega numa cidade grande? Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que pensar, qual que é o meio de transporte que eu vou usar para me chegar nessa cidade? Quando eu chegar lá, em qual lugar que eu devo descer, em qual lugar que eu vou parar o meu automóvel? Porque não é simples em cidade grande você chegar e estacionar em qualquer lugar. Tem um ponto de sinalização, tem o local exato para você virar, tem a mão correta da rua para você ir. Então, você tem que pedir esse tipo de ponto de referência. E não peça ponto de referência em local muito longe, porque a pessoa, você vai ficar perdido e ela não vai saber te orientar corretamente. Então, primeiro, peça o ponto de referência de onde parar. E quando você chegar nesse local que você parou, aí sim você vai pedir um ponto de referência de onde é o local, tá? E aí temos algumas observações e alguns cuidados que você deve tomar a pedir essas informações. Então, não nos prender em imagens antigas. Por exemplo, fui a essa cidade há 3 anos atrás. Eu preciso te pedir novas informações. Por quê? Quando você está na sua cidade, por exemplo, na minha cidade, se você for ao centro um dia, você vai encontrar as imagens de uma forma. Daqui a 2 meses, se você voltar, você pode encontrar a fachada de uma loja diferente. Você pode perceber que a loja mudou de local. Então, você não pode se apegar àquilo que já passou tempo. Por exemplo, já passaram anos. Então, você tem que pedir novas informações, porque se você chegar no local, você vai ficar perdido. Então, procurar informações do hoje, do agora. Pedir informações em local onde pegou o endereço. Geralmente, a pessoa que te passou o endereço, ela conhece o local e ela vai saber te orientar da melhor forma. Locais públicos, muito importante, tá? Para sua segurança. Sempre pedir informações em locais públicos, de grande movimentação. Locais de comércio. Geralmente as pessoas que trabalham em comércio, por ali, elas sabem toda a localização da região. Vai saber te orientar da melhor forma. E hoje nós temos o recurso de consultar mapas na internet. Então você pode entrar e consultar o mapa na internet e você vai conseguir encontrar o local da melhor forma, ok? Então, para acessar as nossas atividades na plataforma SMED GV, é só você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela ou se inscrever no nosso canal no YouTube e acessar as nossas redes sociais. Lá você vai poder ver as nossas aulas várias e várias vezes, ok? Tchau, até a próxima aula.